Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Aqui tô eu aqui gravando o podcast para vocês no dia 16 de outubro de 2022, logo após o primeiro debate televisionado dos presidenciáveis do segundo turno. Não vou falar sobre política, não vou falar sobre nenhum dos dois candidatos, aqui não é para isso. Acho que fica só um pensamento, né? Escolham bem, pensem. Acho que cada um que vai realmente exercer, né, seu voto consegue ver a respeito do seu próprio país. Então, que possa ser um momento de reflexão e que possa ser o momento ou a pessoa mais acertada que guiará pelos próximos 4 anos o nosso país. O Brasil é um país muito bom. Ele é muito bom. Até eu já havia falado isso um tempo atrás, até as pessoas que eu conheço e outras também, que são brasileiros que vivem fora, sabem o quão maravilhoso é o Brasil. E é isso. Decidam, pensem, façam a melhor escolha possível no seu direito de votar e escolher quem você decide ser o melhor para guiar o país nos próximos 4 anos. É isso. Agora vamos mudar de assunto, que aqui não é para isso, mas tive o desejo de fazer essa reflexão e não reflexão, apenas comentário, tá? Mas é isso. Me lembrou bastante, né, na verdade, né, rebates ali e tal, e existia uma coisa, né, me veio na cabeça conforme eu estava assistindo esse debate, rebate de argumentos, né, o que tem muito em debates, como teve nesse, né. E me lembrou bastante um momento, né, na missão Mórmon, quando eu fui missionário da Igreja Mórmon, por 2 anos, e eu lembro que tinha um negócio de bater Bíblia. Quem já ouviu falar dessa expressão? Bater Bíblia é o seguinte: quando você ia falar com alguém que não era membro da igreja e que só acreditava na Bíblia, você já tinha que saber trechos específicos da Bíblia para quando ela fizer as perguntas, mas a Bíblia fala isso, mas a Bíblia fala isso. Então você fica batendo Bíblia com a pessoa, né? E às vezes até a outra pessoa que conhece só a Bíblia, ela vai também, então ela vai rebater de um lado, você do outro. E isso aí me fez pensar muita coisa, viu? Porque, assim, eu era daqueles, não sei se quem tá me ouvindo aí que já foi missionário tempo, ou sem ser missionário, só membro da igreja, que já pegou uma Bíblia e começou a marcar várias partezinhas da Bíblia, versículos, você fica ali, deixa tudo registrado, na capa você coloca a referência, para quando alguém perguntar isso, eu leio isso, quando alguém pergunta... eu lembro que eu fiz muito isso. Hoje, inclusive, quando eu vejo a Bíblia dessa forma, olha só como eu marcava, a mesma Bíblia, eu pego ali, porque às vezes tem décadas a mesma, né? Às vezes eu fico olhando assim, olha lá, olha o que eu marcava, e não era correta, era só para defender a corporação Mórmon. Outras ovelhas que não, aqui é o livro de Mórmon, vou provar que... E na verdade, muitas outras passagens como essa, não era verdade. É que eu abraçava uma causa para poder mostrar que a corporação Mórmon era verdadeira. E batia a Bíblia com outros que queriam retrucar as coisas para provar que a igreja Mórmon era verdadeira através do que eu anotava ali, que já era exposto para isso. E para isso tinha aqueles cartõezinhos para decorar a escritura no seminário. Quem que lembra? Decorei muito aquilo. Então você fica sempre doutrinado, ou você fica disciplinado a pegar partes da Bíblia e falar assim, aqui está falando de Mormon, aqui está falando de Joseph Smith, aqui está falando disso. E, na verdade não é nada disso. Só que a gente usa. E junto com os argumentos que a gente já pega ali, aí a gente acaba envolvendo, que a gente aprende dentro da igreja, aí você acaba confundindo e ninguém chega a conclusão nenhuma, mas você ali ficou defendendo o que hoje eu vejo como indefensável. O livro de Mórmon, a gente sabe, foi uma invenção. Baseado num livro que nunca foi publicado, a gente já viu a história careca de saber, eu literalmente tô careca de saber disso, mas
Aí fala, não, olha, esse versículo na Bíblia já profetizava o livro de Mormon. Nada a ver. Nada a ver. Se eu não me engano, tem um versículo que profetizava sobre Joseph Smith. Na Bíblia, não lembro agora. Tá vendo como é que é? E é isso. E desde o seminário lá na igreja você vai aprendendo. Eu fiz os 4 anos de seminário, instituto, fiz de acha 4 lá dentro. É isso. Aí se você pegar e mesclar tudo, é para que você defenda a corporação Mormon. E é isso. A igreja ela tem um sistema tão certinho para poder disciplinar você e deixar você o soldado, que ela tem tudo já emaranhado. Eu já ouvi dizer, na verdade eu nunca me aprofundei nisso, eu só ouvi dizer, talvez há muitos aqui que estão me ouvindo saibam um pouco mais sobre isso, se você quiser comentar no YouTube, para que as pessoas consigam entender melhor, mas eu ouvi dizer, né, quando eu falo que eu ouvi dizer, eu não vou falar isso que eu ouvi mesmo, que a igreja ela contratou pessoas profissionais da didática, neurolinguística e aquela coisa toda, para que pudessem criar uma linha de raciocínio onde, desde a primária, a pessoa vai se desenrolando dentro da corporação Mormon a ponto de gravar as coisas que são necessárias para que ela possa defender sempre este meio. E é interessante, é isso. Corporação, ela tem tudo esquematizado para que isso aconteça. E ela consegue fazer uma maneira em que, poxa, deixa eu prender ela mais ainda, a pessoa, deixa eu prender esse membro da igreja mais ainda. Ela vai lá, constrói um lugar luxuoso e fala assim, ó, para você entrar aqui, você tem que merecer. Aí você vai sentir, poxa, aí outros começam aí, você começa a ficar coagido, pô, eu também tenho que seguir tudo, tenho que dar cartão na amizade, livro de Mormon, e presentear, ajudar os missionários, isso, e vir dar aula e tal, limpar a capela. Aí você acaba tendo que fazer tudo isso para fica preso dentro disso, pô, eu preciso alcançar isso porque todo mundo está alcançando. E dentro da sociedade da corporação Mormon, você quer acompanhar todo mundo. É um jeito bem esquematizado para emaranhar. Aí as pessoas falam, nossa, tá, não, é assim. A igreja teve muito tempo ao longo de todas essas décadas para que acontecesse, ela esquematizasse tudo isso. E é como é. Mas foi interessante, né? Vendo o debate na TV dos presidenciáveis, eu acabei... Veio isso na cabeça, né? Bater Bíblia, argumento, usa, a gente fazia muito isso para defender a corporação Mormon. Hoje eu vejo quantos argumentos eu usava que na verdade não funcionavam para nada. E na verdade não tinha nem cabimento estar falando, mas eu queria defender. É interessante essas coisas. Essas coisas são importantes de nós fazermos essas determinadas reflexões, né? O dízimo é para que possa comprar os inários, construir as capelas, tal. A gente para só até aí. Mas a gente nunca fala assim, não, os dízimos e as ofertas são para inários, capelas, templos, comprar os bancos para sentar na igreja e suprir as necessidades da alta cúpula da corporação e todo o sistema da igreja mundial, que ela quer ser forte em comprar imóveis, construir shopping centers, hotéis, entre outras coisas, ações de empresas. A gente não fala isso, entende? Aí a gente acaba falando essas coisas que eu acho que não tem cabimento nenhum. É aquele negócio. Hoje eu vejo. A gente tentava defender o indefensável. É complicado isso, é complicado. Nós temos que parar para pensar sempre nessas coisas. Porque as pessoas, às vezes, se culpam muito depois que abandonam a corporação, e essa é aquela fase quando você está deixando a igreja, aí você acaba pensando, poxa, mas olha só o que eu defendi a igreja, o que eu falava. Lembre-se que as coisas mudam. Hoje, ou daqui a um tempo, você vai começar a pensar, poxa, olha o que eu falava para defender a corporação Mormon, poxa, não era verdade, mas você foi condicionado e nem culpa sua era. A corporação Mormon ela tem um sistema de fazer isso. Por exemplo, quando um pai, falar para o filho assim, não, você tem que fazer isso, coagindo ele à igreja, obrigado, ou ir para a missão, você tem que ir obrigado, não, para de estudar assim, meu filho vai para a igreja, às vezes ele quer outro projeto para a vida dele, está visualizando outras coisas. Nem é o pai, os pais que estão errados. Às vezes é a corporação Mormon que embute isso na cabeça da família toda, a ponto de falar, não, precisa ser dessa forma.
É isso. Que nem eu dei um exemplo esses dias aqui, né? Um membro bem firme da igreja que eu conheci. Eu consegui um trabalho muito bom, que ganha muito bem, mas alguns domingos tem que trabalhar. Mas eu fui falar com o bispo falou assim, para que você seja abençoado, é melhor que você não pegue esse emprego porque trabalha alguns domingos, você vai deixar de focar no Senhor. Aí a pessoa, poxa, então beleza, foi lá, pediu a conta. Hoje eu ainda conheço, né? Trabalha num emprego muito mais simples do que ele conseguiria naquela época. Não sei como que ele passa, como que se passa isso na cabeça dele hoje. Aí até eu penso desse jeito. Eu acho que a pessoa nem é ela que errou. Ela foi coagida pelo sistema corporação mórmon que fez com que ela tomasse essa decisão. Então o maior culpado dessa história nem a pessoa. Ela não vai dar certo na vida, às vezes, financeiramente, porque às vezes ela abandonou uma oportunidade e porque foi a igreja que coagiu. E lógico, não vai dar certo. O dia que ela questionar, quem vai ser culpado é ela. Não, mas foi você que não se esforçou tanto. Mesmo assim, você não deveria ter feito mais na igreja, por isso que você talvez não é abençoado. Mas e o emprego que ela deixou lá atrás por causa da corporação mórmon? Que era uma oportunidade boa e talvez mudaria a vida daquela pessoa. É aquele negócio, se não acontece, a culpa é sempre sua. Mas você faz questão de deixar coisas para trás por causa da igreja. Isso acontece demais. Aí você fica tão bitolado a ponto disso, bater Bíblia com as pessoas. Eu tô falando disso, mas eu não sei se todo mundo, nem sei se ainda existe dentro da igreja falar dessa forma, bater Bíblia, não sei se tem. Se é usado esse vocabulário ainda lá para isso, né? Você debater biblicamente com alguém. Lógico, sempre para proteger a corporação mórmon e mostrar que ela é a correta. Volto a falar, esses dias eu estava revendo a Bíblia e tudo que eu tinha notado para poder defender a corporação mórmon, na verdade não era nada daquilo. É isso. Um dia me criticaram porque eu falei que às vezes na igreja nós somos adestrados. Mas eu fui adestrado. Eu vou falar por mim, então. Eu fui adestrado. A poder a aprender a defender a corporação mórmon. Eu fui adestrado a isso. Eu sei que eu fui. Lendo, por exemplo, as coisas que eu anotava para defender o indefensável. E é isso. Para que eu ficasse sempre naquela guerra de quem, na verdade, nunca sai do lugar. Defendendo o indefensável. Guerra. Você quer defender a corporação mórmon? Ou você quer acusar a corporação mórmon, na verdade? Então mostra aí seus argumentos. Aí a pessoa mostrava a Bíblia e eu mostrava tudo que eu tinha marcadinho. Porque é ali que estava falando do livro de Mormon, ali que estava falando de Joseph Smith. Então, na verdade, não era nada disso. Eu que marquei e inventava toda a sistemática ou todo o enredo da história que estava ali na Bíblia para poder provar o indefensável. É complicado, pessoal. Eu entendo isso. Eu fui adestrado. Não tenho vergonha ou problema para falar isso. Eu fui adestrado. Uma coisa boa é que algo acontece na nossa vida, e nem vai ser para todos, mas algo acontece, como aconteceu para mim e para muita gente que me ouve aqui, de despertar. Eu fui adestrado ou fui adestrada, mas hoje não. Hoje eu tenho as percepções e tenho a oportunidade de fazer diferente. De não ficar defendendo o indefensável. Não. Eu defendo o meu propósito de vida. As coisas que eu acredito serem as coisas boas. Certo? É importante a gente falar essas coisas. São coisas que precisamos falar e pensar cada vez mais a respeito. Tá certo? Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.